Olá, tudo bom? Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pelo Consolador de São José do Rio Preto. Como é bom estudar, né? E ainda mais como é muito bom estudar a doutrina espírita e aprender um tanto mais para as nossas vidas serem mais leves, mais felizes aqui na Terra, o tanto quanto se pode ser. Vamos aproveitar ao máximo a oportunidade do estudo, do esclarecimento, do entendimento, da compreensão. E agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que sempre nos ajuda e nos dá incontáveis, infinitas oportunidades para que possamos aprender mais e viver melhor. Que assim seja. Você não vai cantar uma música, Andréia? Hoje eu não vou cantar, não. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui mudar alguma coisa. Tudo bem, vamos adiante. Muito bem, nós vamos dar sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos e hoje nós vamos ver a questão 59. A questão 59 trata das considerações e concordâncias bíblicas acerca da criação. É muito comum a gente ver algumas situações no Antigo Testamento que aparentemente estão contrárias à ciência, estão contrárias à lógica, né? E infelizmente isso afasta muitas pessoas da religiosidade. Mas Allan Kardec faz um estudo, uma reflexão, mostrando que não deveria ser assim, mostrando que longe de ser, né, uma contradição, o que o Antigo Testamento fala, está mais para uma aparente contradição. E nesta reflexão da questão 59, ele aborda alguns pontos e estes pontos nos esclarecem. Mas como nós já falamos, né, nessa primeira parte de O Livro dos Espíritos, que trata da formação dos mundos, da formação dos seres vivos, que trata do povoamento da Terra, né, da pluralidade dos mundos, esta primeira parte, chamada esse primeiro livro do Livro dos Espíritos, que fala da criação, ele é aprofundado por Allan Kardec na Gênese, outra obra do Pentateuco Espírita. Então aqui nós estamos encerrando este livro, né, esse primeiro livro, e com 59 questões, né? Quer dizer, daria aí, deixa eu ver aqui, o quê? 10% do Livro dos Espíritos, enquanto que no livro A Gênese é 100% sobre esse assunto. Então a nossa visão aqui é uma visão introdutória, é uma visão resumida, né? Muito bem. Outra coisa que nós vamos lembrar é que Allan Kardec sempre procurou seguir a ciência e nos disse que a doutrina espírita deveria seguir a ciência. Quando a ciência demonstrasse algo que estivesse contrário ao espiritismo, nós deveríamos seguir a ciência. Então a humanidade já passou por grandes equívocos e muitas teimosias. Se tivesse seguido essa orientação de Allan Kardec, não teria, né, se alongado tanto em pensamentos equivocados. Por exemplo, já se sustentou que o Sol girava ao redor da Terra e não o contrário. Nossa. Né? Teve gente que morreu por afirmar o contrário. Né? Já se sustentou, né, que a Terra era plana e que as estrelas, né, estavam penduradas acima de nossas cabeças. Então, Allan Kardec nos diz para termos a mente aberta, para aceitarmos o progresso da ciência. Aliás, né, essa posição de Allan Kardec, da doutrina espírita, neste momento, é muito oportuna, né? Seguir a ciência. Olha, né? que interessante, vou abrir um parêntese aqui, dá licença. Desculpa interromper teu pensamento. É o seguinte,
Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim para mim, eu respeito que você é espírita, eu respeito o espiritismo, mas eu não acredito que existe alma, espírito, que a gente depois que morre continua vivo. Eu acho que isso não existe. Eu falei assim, olha, você tem o seu direito, né, de discordar, de concordar, de pensar como quiser, mas se um dia a ciência provar que não existe alma, que não existe espírito, que não existe vida após a morte, eu também vou pensar como você. O nosso equívoco é achar que só existem as coisas que a gente vê. Que são provadas, que são comprovadas, né? Ou só as coisas que a gente vê. Enxerga, porque né? a gente não vê o ar, né? A gente não vê as moléculas, os átomos, a gente não vê. A gente não enxerga. Mas né? a ciência faz um exame de sangue e fala que a pessoa tem um problema, tem uma doença, não tem nada, né? E a gente olha o exame de sangue e a gente vê o quê? A gente vê o sangue, vê o quê? Vê um líquido vermelho. Os nossos olhos são limitados. Então a ciência, ela não é achismo, né? A ciência não afirma nada porque ouviu falar ali na esquina. A ciência, ela afirma algo, né? E atualmente a imprensa tem dito muito, na comunidade científica, alguém pesquisa durante muito tempo, durante milhares de repetições, uma certa situação e chega a uma conclusão e apresenta à comunidade científica, os outros profissionais daquela área, que vão analisar aquela conclusão e aceitar como verdadeira, como válida, como comprovada ou não, né? A ciência não é um achismo, a ciência é uma pesquisa, né? É uma conclusão que se tira de uma pesquisa. Então Allan Kardec fala pra gente, né, ter essa visão amparada na razão. A doutrina espírita é uma doutrina amparada na razão, não é na fé cega, né? Então, o que são essas contradições do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento fala que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, fez o homem com o barro da terra, né? E nós já vimos nos estudos anteriores que os elementos químicos que compõem o homem estão no barro da terra. Então, nós temos aqui entender o que diz o texto, né? E não negar simplesmente. A gente tem que buscar a ciência para compreender, né? Então, um dos grandes equívocos que sofrem críticas da Bíblia é falar que Adão teria sido o primeiro homem, o primeiro ser humano, né? A ciência diz que não é, que o homem já existia na Terra há muito mais tempo do que o período atribuído ao surgimento de Adão. E com base nisso eu não vou mais ter religião, eu não vou mais amar o próximo, eu vou ser desonesto? Claro que não. Eu vou tentar compreender esta aparente contradição para que eu possa ser, né, uma pessoa melhor, uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa que compreende mais as coisas, né? Muito bem. Então, quando o Antigo Testamento diz que o mundo teria sido criado em 6 dias, na verdade, né, está conforme o que diz a ciência, que o mundo foi criado em 6 grandes períodos, né? Então nós vivenciamos na era paleozoica, né, os períodos geológicos, né? O período cambriano, o mais antigo, o período ordoviciano, o período siluriano, o período devoniano, o período carbonífero e o permiano. Aliás, né, a nossa filha estava pensando num nome para menino, né? Fica aí as sugestões, né? Cambriano, vem cá, vovô, né? Ordoviciano, siluriano, né? Devoniano, carbonífero, permiano, vem cá no colinho. Bom, enfim.
Então, seis grandes períodos que equivalem, né, aos 6 dias da criação. Agora, a Bíblia está errada? Não, né? O homem é que interpretou limitadamente. Um dia, né? Foi um período, né? Um período. Para Deus, que é eterno, né? Que não tem começo, que não tem um fim, né? Um período que ele utilizou para criar, né? As árvores, por exemplo, né? Equivale a um dia, mas isso é figura de linguagem, né? Então a Bíblia não está errada, né? A ciência está certa. Nós temos é que interpretar o Antigo Testamento, né? Conforme a ciência. Também tem um detalhe aí que nós temos que atentar, que é a questão da nomenclatura, né? O que era período para os primeiros seres que escreveram lá em pergaminhos? O que era um período? Um período, um tanto, um tempo, né? O que era? É relativo. O que era lavar as mãos na época de Jesus, né? Então, agora com a pandemia, nós entendemos que tem que lavar as pontas dos dedos, as costas das mãos, lavar entre os dedos. Então, conforme a inteligência vai evoluindo, nós vamos compreendendo melhor as coisas, né? Houve um tempo, né, em que o homem acreditava na cegonha, mesmo que ele fosse criança, não é? Era o que ele conseguia compreender. Se hoje compreender a fecundação para nós é difícil, né? Para nós que não somos da área da biologia, né? Então falar lá em gametas, óvulos, né? Zigoto, né? Núcleo celular, DNA, a gente ouve falar que é DNA, mas a gente não sabe, né, exatamente, né? Falar que o ovo caminha lá pelas trompas de Falópio, né? E se parar lá dá uma gravidez trombária, né? Tubária? Nas trompas, sei lá eu como é que fala isso, né? E depois esse ovo já fecundado, ele vai se fixar no colo do útero, no fenômeno chamado nidação. Será que nós temos condição de entender isso? Eu ainda não entendo, a gente ouve falar alguma coisinha assim, né? Mas a gente vai compreendendo aos poucos. E com certeza muitas outras coisas serão descobertas pela ciência. Por isso que é importante a gente sempre ler, sempre estudar todos os assuntos, né? Tudo. Olha só que interessante, não fugindo do tema, né? A Bíblia diz que no início eram as trevas, né? Aí Deus disse, fiat lux, faça-se a luz. E fez a luz no primeiro dia, né? No segundo dia ele teria feito o céu e dividido as águas, né? No terceiro, as árvores. No quarto, o sol, né? No quinto, o sol e a lua. No quinto, os peixes. No sexto, o homem. E a ciência nos diz que esta é a ordem do surgimento, né? Nesses 6 grandes períodos, do surgimento dos vegetais, do surgimento da água, do surgimento dos animais, do surgimento do homem. Então, a Bíblia não está errada, a sequência também já está sendo comprovada pela ciência, né? Então, o importante é a gente entender que eventual interpretação equivocada do homem não pode ser imputada a Deus, ser objeto de afastamento, né, das pessoas da religiosidade, será afastar as pessoas deste compromisso do progresso moral que nós temos, né? O fato de Deus ter feito um homem num grande período não torna Deus menos importante do que se ele tivesse feito num dia. Quem consegue fazer um homem, né? Pega o barro aí e fica 1 milhão de anos tentando fazer um homem com esse barro. Só Deus, né? Faz um bonequinho só para ver se 1 milhão de anos, né? Então, Deus não fica menor, não fica menos poderoso, porque ele criou o mundo em 6 grandes períodos e não em 6 dias. E a Bíblia
ela tem todo o mérito, por isso que é considerado um livro sagrado, né? De ser o registro histórico mais antigo que se tem notícia, né? De toda esse desenvolvimento da humanidade, do planeta. É realmente um livro sagrado histórico, né? E o primeiro livro que foi impresso, que a história demonstra que é o primeiro livro mesmo, né? Enfim, então a ciência, longe de diminuir o poder de Deus, da providência divina, ele confirma, ele comprova. Eu citei a Gênese de Allan Kardec, uma das obras do Pentateuco Espírita, e lá tem um capítulo que fala dos milagres do Evangelho, em que Allan Kardec explica como Jesus fez os milagres, demonstrando que Jesus utilizou as forças da natureza e as leis da natureza. E as leis da natureza, e efetivamente fez aquilo que está escrito. E o fato do Espiritismo tentar demonstrar cientificamente como era possível a Jesus fazer o que ele fez, não diminui Jesus. Pelo contrário, comprova que ele realmente fez aquelas coisas que o Evangelho, agora o Novo Testamento, descreve e atribui a autoria ao Cristo. Né? E que ele realmente era tão evoluído, né? Eu acho que o ser mais evoluído que passou pela Terra, que conhecia profundamente as leis da natureza e como manipular essas leis da natureza. Exatamente. Um outro equívoco que se extrai do Antigo Testamento e que sofre muita crítica é o período em que Moisés anota como o do dilúvio, né? Lá no Antigo Testamento consta que o homem teria surgido há 4.000 anos. E 1654 anos depois, teria tido o dilúvio, né? Ou seja, 2.246 anos depois do dilúvio seria os dias atuais, ou melhor, não. Teríamos tido 2.400 anos depois do dilúvio. Pronto, quer dizer, a humanidade teria sido zerada. A humanidade, os animais, os vegetais teriam sido dizimados com o dilúvio e reiniciado. Quer dizer, nós não seríamos mais descendentes de Adão, seríamos então descendentes de Noé. Então toda a humanidade teria surgido nesse curto espaço de tempo, né? Então isto é contrário ao que diz a ciência, né? O tempo é muito curto, interessante, né? Existiu, a ciência comprova, né, que existiu essa catástrofe. Essa catástrofe aludida por Noé já foi comprovada cientificamente, né? Inundação de pesquisadores demonstraram, fazendo escavações, encontraram provas científicas, né? São aquelas camadas que se compactam e sedimentam e viram rochas e que escavadas demonstram as ocorrências fósseis, né? De certos fatos. Então, existiu o dilúvio de Noé, mas este dilúvio não é ou não foi um dilúvio que atingiu o mundo inteiro. Ele foi localizado numa região da Ásia onde estava Noé. Portanto, isto explica que a descendência de Noé não é a única, mesmo porque quando os judeus foram para o Egito, já encontraram uma grande civilização egípcia lá, muito evoluída, né? Que a doutrina espírita também explica, né? No livro Os Segregados de Capela, né? Como é que chama o livro, Andréia? Eu não lembro. Um livro psicografado... Os Exilados. Os Exilados. Os Exilados de Capela. Um livro psicografado por Chico Xavier, né? Então, existiam outras pessoas que não os judeus descendentes de Noé. Então, a ideia de que o dilúvio de Noé
acabou com o mundo inteiro não é cientificamente aceita, mas isto não impede, não elimina a nossa crença, porque foi o que ele viu o que ele conseguia enxergar de mundo, teve, né, a inundação. Para ele foi o mundo inteiro, né? Mas ele não tinha internet, ele não tinha lupa, ele não tinha os aparelhos que nós temos hoje para saber, né, que a inundação foi só na região dele, né? Enfim. Então nós tivemos grandes catástrofes, como narra a Bíblia, né? Mas não é esta de Noé que teria acabado com toda a humanidade, né? Esse livro aí, Os Exilados de Capela, não é do Chico, tá? É de outro autor, Edgar Armond. Mas tem um livro do Chico que fala. Que fala do... tem um livro do Chico que fala sobre isso, mas eu não lembro agora de cabeça qual que é, tá? Tá. Então, voltando a Noé, então depois de Noé, que teria vivido o dilúvio 1650 anos após o surgimento da raça humana, então teria tido mais 2350 anos, mais ou menos, para o desenvolvimento de toda a humanidade. E não é possível que tivéssemos tantas raças diferentes, em tantos lugares diferentes do planeta, né? Como, por exemplo, o povo da Ásia, né? Que a gente fala da raça amarela, os índios aqui da América, né? A raça vermelha, os do norte da Europa, os brancos, ou o povo da África. Como é que teria surgido tantas raças diferentes em apenas 2350 anos? Isso é impossível. Então, na verdade, o homem já existia muito tempo antes do grande dilúvio de Noé, e o homem continuou existindo, né? Mas estas pequenas e aparentes contradições não abalam, né, a nossa religiosidade, demonstram, né, que o homem tinha uma limitação na compreensão, ou limitação na expressão, né, ou na documentação do que ele descobria, mas nós estamos a cada dia descobrindo, né? A gente um dia vai no médico e ele fala assim, não pode comer ovo, né, faz mal para o colesterol. No dia seguinte volta, não, agora pode comer ovo porque a ciência descobriu mais benefício. Então, se ainda hoje a gente vai dois passos para frente, um para trás, né? Naquela época, há 4.000, 5.000 anos atrás, né? Eles não tinham, né? Não tinha internet, não tinha computador, não tinha onde pesquisar, né? As dificuldades eram muitas, né? O livro é A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, esse é de Emmanuel. Chico, né? E Emmanuel fala sobre a civilização egípcia. Os segregados de Capela, né? Enfim, abrindo um parênteses para isso que a Andréa lembrou agora, né? Então nós tivemos povos na Terra, como os egípcios, né? Altamente evoluídos, que tinham barcos com ar-condicionado naquela época, né? Quando não existia nem energia, né? Faziam uma rotatória de água que refrescava os ambientes, né? Uma curiosidade é que quando eles acreditavam, os egípcios, que quando morriam iam atravessar o Rio da Morte. Então eles construíam barcos com sistema de ar-condicionado e enterravam o barco junto, para quando eles morressem, eles pudessem utilizar esse barco, né, com o frescor da brisa, para voltar, atravessavam o Rio da Morte e voltavam de onde eles eram. Aliás, não só os egípcios, né? Tem a civilização inca, maia, asteca. Então, povos que não eram de origem da Terra, né? Espíritos que para cá vieram, né? E depois voltaram. O que também explica a pluralidade dos mundos habitados. Enfim. Outro ponto relevante que Allan Kardec aborda aí nessa questão 59, né, é a questão do clima, dos hábitos, né, que produzem alterações físicas nas pessoas, mas isso demanda muito tempo, né? Eu me lembro quando eu era jovem,
não existiam pessoas assim próxima de 2 metros de altura. A gente via na televisão, ouvia falar, né, de pessoas que tinham essa altura, mas era raro, né? A maioria das pessoas tinha muito menos que isso, pelo menos aqui no Brasil, né? E hoje nós temos os jovens mais bem alimentados, né? Os jovens com assistência médica crescendo muito mais fortes, os idosos vivendo mais. Isso são transformações do corpo, né? Transformações por conta da transformação da alimentação, do conhecimento, da higiene, né? Da saúde. Medicamentos, né? Tudo. Tudo isso. Agora nós temos tido mudanças muito rápidas nos últimos tempos, mas a humanidade, ela passou por muitas mudanças durante milênios, né? Durante muito tempo. Se a gente pegar a galinha, por exemplo, a gente conhece a galinha de granja, né? O frango de granja, né? O frango de granja é um descendente da galinha caipira, né? Quem conhece a galinha caipira sabe que ela é um animal muito diferente do frango de granja. Mais forte. A galinha caipira, ela demora mais para crescer, para ganhar peso, né? Ela, se ela for criada solta, ela tem a asa mais forte que a coxa, porque ela voa, enfim. Então, eu estou dando o exemplo, como poderia dar o exemplo do porco, né? O porco, esse que nós criamos em cativeiro, né? Que tem como ancestral o javali. Quem conhece porco criado solto sabe como é um bicho feroz. Não tem nada a ver com esse porco de granja. Domesticado. Né? Então, o porco domesticado, a galinha domesticada, o cachorro domesticado são mutações que ocorrem com o passar dos anos. Então, a humanidade vem vivenciando essas mudanças, né? Então, a gente tem que entender que o Antigo Testamento está conforme, né, a ciência, só que nós temos que interpretá-lo de maneira adequada, né? Então passamos por metamorfose, todos passamos por metamorfose. E com isso, Allan Kardec busca nos explicar que o Antigo Testamento, né, ele tem as informações da época, né, do ser humano da época, da limitação da linguagem da época, da compreensão e do entendimento, e que, né, já era muito evoluído, né? Já era muito evoluído. Porque sem a ciência, nós não saberíamos dizer, né, quem veio primeiro, o peixe ou a árvore, né? E lá na antiguidade eles disseram, né, no Antigo Testamento está escrito quem veio primeiro, quer dizer, nós não podemos falar que eles eram tão limitados assim. Bom, na semana que vem, dando sequência aos nossos estudos, nós vamos entrar no capítulo 4, que trata, né, do princípio vital, né? Vamos falar dos seres orgânicos, seres inorgânicos, da vida e da morte, né? Quem quiser se aprofundar na questão 59 do Livro dos Espíritos, e também pode ver a Gênese, o outro livro de Allan Kardec. Música Estação. Vida que segue, vai sem parar, só muda o destino quem aprender a amar. Muita paz a todos.